Todo mundo achou? Amém? O Vale dos Ossos Secos, 37, 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Muitas vezes nós somos levados a um vale de ossos secos. Às vezes por nossa responsabilidade, porque nós fizemos algo de errado, então nós estamos passando por aquele vale, né? Outras vezes também são por permissão de Deus. Nós ficamos frustrados, nos perguntando por muitas vezes por que a gente está passando por aquela situação, por aquele problema que parece não ter solução. A nossa fé esmorece, as nossas orações se transformam em lágrimas e nós perdemos a esperança. O problema está em olhar para a situação com os olhos da nossa carne, né? Com os nossos olhos carnais, a gente só enxerga a ruína, o problema sem solução, a morte. É só isso que a gente enxerga com os nossos próprios olhos. A gente não consegue enxergar outra coisa quando a gente está ali no problema, não importa qual seja, né? Se é uma doença, se é algo na família, relacionamento, nosso casamento, a nossa vida financeira. Qual for o problema, a gente olha, nossa, como é grande esse problema. Nesses últimos tempos, eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida. E mesmo eu orando, mesmo eu sabendo que tinha muitas pessoas orando por mim, sabendo, né, pelo que eu estava passando, a minha fé esmoreceu. Eu ainda estava crendo que Deus era o Senhor, que Ele fazia milagres, porque Ele já fez vários na minha vida, mas eu achava que esse problema nunca ia se resolver. Eu não via jeito, porque eu estava olhando só com os meus olhos da carne. Os meus olhos da fé estavam fechados. Eu pensava assim, que se Deus fosse fazer algo na minha vida, né, daquele problema, já era para Ele ter feito. Porque estava a um ponto que eu não estava mais aguentando. E eu pensei, já está passando da hora. Né? E quem somos nós? Eu creio que não só eu que penso isso, a gente pensa, já passou da hora de Deus fazer um milagre. Meu Deus, já estou sofrendo demais, já podia ter feito semana passada, ontem, hoje. Né? Como é que nós, apenas réis pecadores, pensamos, achar que a gente sabe o tempo certo para acontecer as coisas? Nós não sabemos o tempo certo. Nós pensamos que sabemos, mas nós não sabemos. A gente pensa que não vai aguentar, mas aguenta. Porque se Deus estiver conosco, a gente vai aguentar mais um pouquinho. E se ainda não aconteceu o que tu tem pedido, que, né, eu estava pedindo, é porque não chegou o tempo. É porque Deus ainda quer trabalhar mais um pouco. Porque somente Deus sabe o tempo que vai levar e como é que Ele vai fazer.
isso na tua vida. Há poucas semanas eu fui fazer uma visita no laboratório anatômico com o pessoal da faculdade, com os meus amigos da faculdade. E era, obviamente, estudo de anatomia, né, do corpo humano. E chegando lá, eu comecei a observar os cadáveres e eu fiquei pensando, quando Ezequiel viu aquele vale de ossos secos, né, porque os cadáveres ali na minha frente, né, eu ficava pensando, nossa, o que é a gente? O que nós somos? Nós não somos nada. Se aquela pessoa que está ali, que ninguém sabe porque está ali, porque ninguém conhece, mas Deus conhece, se aquela pessoa não conhecia Jesus, ela se acabou, ela vai ficar naquilo ali. Nós somos tão pequenos, sem Deus nós não somos nada. E quando eu observei aqueles cadáveres, na hora eu lembrei dessa passagem na Bíblia e eu fiquei pensando, me colocando no lugar de Ezequiel, quando ele observou aquele vale de ossos secos, né? Provavelmente ele pensou assim, não, isso aí, ele nem sabia o que Deus ia perguntar para ele, mas ele viu que estava morto, eram ossos secos. E ele não tinha mais esperança para aquele exército que estava todo desmontado, todo morto na frente dele. Assim como eu não via mais solução para o meu problema, porque eu estava olhando pelos olhos da carne. E a pergunta que o Senhor fez a Ezequiel, a gente pode observar no versículo 3. O Senhor perguntou para Ezequiel assim: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Deus sabia que sim, né? Deus sabe, né? Que ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas ele queria testar a fé de Ezequiel. O Senhor queria mostrar para Ezequiel que ele era Deus e que ele podia fazer o impossível acontecer. E a resposta de Ezequiel foi: o soberano Senhor, só tu o sabes. Só tu sabes se eles podem viver ou não. E você prestou atenção no que Deus respondeu a Ezequiel? Ele falou assim, lá no versículo 4 até o 6. Profetize a estes ossos. Diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. E vocês vão saber que eu sou o Senhor. Deus mandou ele profetizar. Profetizar sobre o futuro, sobre aquilo que ia acontecer. Mas para isso ele precisava crer. Mas ele estava falando com Deus. Deus estava dizendo que isso ia acontecer, se ele profetizasse. Profetizar quer dizer predizer o futuro. Você dizer o que vai acontecer no futuro. Então, quando a gente está profetizando, né? A minha família é uma bênção, todas as pessoas vão se converter, a minha situação financeira vai mudar, eu vou ter a minha cura, o meu milagre, eu vou alcançar aquilo que eu tenho pedido, né? Se assim for a vontade de Deus. O Senhor queria fazer Ezequiel acreditar e ver com seus próprios olhos que Deus era capaz de fazer. Trazer à vida aquilo que já estava morto. E quantas vezes nós estamos desacreditados, frustrados, pensando que aquilo que a gente tem pedido nunca vai acontecer, que nunca chega, que nunca muda, as coisas parecem que só pioram. E eu acredito que quando Ezequiel olhou para aquele exército todo, né, com ossos secos, eles estavam desmontados, sem vida, sem um espírito. Porque também Deus quer falar nessa palavra conosco que nós precisamos do Espírito dele. Que na carne a gente não vai fazer nada. Eu mesma, eu vou contar para vocês rapidamente aqui. Eu mesma, como eu falei, né, para vocês agora há pouco, eu estava passando por um momento mais difícil da minha vida. E teve uma hora que, mesmo eu sabendo que Deus podia fazer, eu pensei que comigo não ia acontecer, porque parece que a gente vê com todo mundo, né? Acontecendo com todo mundo, igual a pastora pregou, né? Que a Ana via a Penina tendo filhos e filhos e filhos, e com ela não acontecia nada.
E quantas vezes eu me perguntei, Senhor, por que, né? Às vezes a gente se pergunta, por que eu estou passando por isso? A gente não deve fazer essa pergunta. Assim como Jó, né? Passou por aquilo tudo e ele falou, Deus me deu, Deus me tirou. É a vontade de Deus. Se você anda com Deus, tudo é permissão de Deus na sua vida. As coisas boas e ruins. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as boas e as ruins, vão cooperar para o bem. E teve um dia que algumas semanas atrás, acredito que alguns vão lembrar, né, que os que estiveram aqui no dia que o pastor pregou a respeito disso, eu vim para o culto, confesso a vocês, arrastada, sabe? Eu estava arrasada, eu estava pensando em como que eu ia resolver esses problemas que pareciam que nunca iam ter solução. Eu vim arrastada, assim, sabe quando você está assim, até andando em nuvens de tanto desespero que você não sabe mais nem o que faz? Eu estava assim. E aí, quando eu cheguei aqui, o pastor Elésio começou a pregar sobre Simão Pedro, né, que estava a noite toda tentando pescar e ele não conseguia pescar nada. Um pescador nato, que era o trabalho dele, e ele não conseguia pescar nada. E aí Jesus estava lá, né, pregando para uma multidão, e de lá ele viu Pedro e foi lá falar com Pedro, falar da palavra. Óbvio que Jesus já sabia de tudo que Pedro estava passando, pensando, né? E chegou lá, ele falou com Pedro, e depois de pregar para Pedro, ele falou assim, Pedro, agora vai lá e vai pescar de novo. Daí Pedro olhou para Jesus, igual eu. Jesus, mas eu já estou fazendo tudo certo, qual é? Né? Eu falei, a hora que o pastor começou a pregar, eu falei, ai, tá, Jesus, né? Eu e Jesus, Jesus, tá, mas eu já estou fazendo tudo isso. Aí vem o porém, né? Mas aí Jesus tem que estar no barco, você tem que colocar tudo nas mãos de Jesus. Né? E quando Jesus falar assim para você, não, agora faz que eu estou contigo, então vai fazer. Se Pedro não tivesse passado por aquela frustração, talvez ele não teria conhecido Jesus, ele não teria conhecido a fé, né? Porque ele acreditou. Ele, tá, Jesus, então se tu tá falando, né, mestre, eu vou lá e vou pescar. E quando ele foi lá pescar, as redes até arrebentaram de tanto peixe. Ele chamou os amigos dele para buscar os peixes com ele. E aí o pastor falando, eu chorava. Eu chorava, eu nem consegui ficar dentro da igreja. Porque parece que Deus desceu e falou comigo aquele dia, sabe? Não tem culto que parece que Deus desce e fala com você, usa o pregador para falar com você? Aquele dia foi assim, eu não conseguia nem olhar aqui para frente, de tanto que eu chorava. Cada palavra que o pastor Elésio falava, cada frase, era tudo para mim. Não sei se foi para alguém aí, mas para mim foi. Foi tudo para mim aquele dia. E aquilo foi o que eu precisava, o empurrãozinho que eu precisava, porque era Deus falando comigo assim, que Ele estava comigo. Que Jesus estava no meu barco. Que era para eu profetizar a respeito daquilo que eu comecei. Não, vai dar certo, vai dar certo. Se alguém falava, vai dar sim. Eu ficava até brava. Falava igual a Tirda, igual a minha avó. Vai sim, vai dar sim. E continuei, firme. Tinha dia que eu, ai meu Deus, não via jeito, e acontecia as coisas, e eu só ria. Não, pior não vai ficar. E aí... Só que aí tem uma outra coisa também, né? Às vezes a gente ora para Deus fazer da forma que a gente quer. E não é. Deus sempre gosta de dizer pra gente assim, não é da forma que tu quer, é da forma que eu quero, é no tempo que eu quero. Ele gosta de dizer para você, para nós, que nós somos dependentes dele. Para nós não sermos orgulhosos, para nós estarmos na presença dele e dizer, tu sabe o que é melhor para mim, Deus. Então, amém. Se é assim, amém. Deus sabe o que é melhor para nós. E depois de alguns dias da pregação, né, eu fui seguindo e o pastor continuou falando sobre frustração.
A pastora também pregou, eu não vi ela no dia, porque foi o dia que eu fui para a faculdade, mas eu escutei depois, né? E ela também falou sobre frustração. E é o que a gente tem aprendido aqui. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o que Deus tem falado com a gente é isso. É os segredos que Ele está nos contando para a gente vencer a frustração e chegar na vitória. Se a gente prestar bem atenção, é o que Deus tem falado conosco. Porque a pastora, eu tenho certeza que a pastora não combinou com o pastor. Eu não combinei. Chegou aqui, o pastor começou a ministrar agora no louvor. Ele falou sobre fé, sobre não ver pelos olhos da carne, olhar pelos olhos da fé. Ele não sabia sobre o que eu ia pregar. Porque é Deus. Se a gente deixar Deus agir na nossa vida, falar na nossa vida, quantas vezes a gente duvida? Se você tem dúvida, faz uma prova com Deus. Faz. Igual Gideão. Molha o orvalho, seca o orvalho. Vai lá, faz. Deus vai te responder, eu tenho certeza. E eu tinha orado a respeito até da minha faculdade, né? Porque tudo eu pergunto para Deus. Deus, é ou não? Eu não quero fazer nada que não seja da vontade de Deus também, para não me frustrar e para não desobedecer a Deus, né? Fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. E aí eu tinha orado a respeito disso e Deus também me respondeu. Eu vou contar brevemente a história, porque a gente tem um tempinho ainda. Mas eu tinha orado ao Senhor, eu falei, Senhor, será que é para eu fazer isso, essa faculdade mesmo? Porque, poxa, era nas terças, agora é na quarta, no dia do culto, misericórdia. Eu gosto de vir às quartas-feiras no culto, é sempre uma bênção, então eu fico chateada de ter que perder. E é sempre uma tribulação para ir, quem tem filho pequeno, casa, né? Quem tem filhos, que sabe como é que é quando eles são pequenos, a gente precisa sair. E aí eu fui, aquela vez deu tudo certo, Deus usou, né, várias pessoas para eu ir, e chegou lá. Antes de ir para a faculdade, eu estava com os meus pais, a gente passou no shopping para fazer umas voltas e tal. E na hora de ir embora, eu fui com o carro e os meus pais ficaram. E a minha mãe, quando a sua mãe falar com você, obedeça. Mamãe sempre tem razão. Vovó já dizia. Uma vez eu fui botar um arroz dentro de uma lata. A mãe falou assim, Michele, bota o arroz dentro dessa lata. A avó, eu falei, não vai caber, mãe. A avó, vai caber sim. Já que a mãe falou, vai caber. E não é que coube. Ficou certinho ali, coube. Aí daquela vez eu já fiquei ligada, né? Aí a minha mãe falou assim, Michele, leva o papel de estacionamento na bolsinha para você não perder. Aí eu, atribulada na hora, quem me conhece sabe. Aí levei na mão, uma sacolada e coisa na mão. Chegou na hora de botar no carro, botei, na hora de passar, cadê o papel do estacionamento? Faltando 7 minutos para minha apresentação na faculdade. Ai, meu Deus, misericórdia. Fiquei louca, fiquei dando murro lá no banco do carro. Cara, não, você não vai poder passar. Você vai ter que ir lá, levar o seu documento, o documento do carro. Eu falei, meu Deus, vai passar do horário. A faculdade vai fechar e eu não vou apresentar. E se eu não apresentar, eu não vou passar esse bimestre. Falei, moço, você deixa eu sair agora que depois eu volto e eu assino o que for preciso. Não, você não vai. Tá. Dei a volta no carro, passei por onde tinha estacionado várias vezes para ver se eu achava papelzinho e nada. Aí daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, olha no porta-malas. Vou olhar no porta-malas. Chegou lá, o papelzinho estava lá. Eu falei, glória a Deus, é para eu ir. Porque eu orei ao Senhor, não é mesmo para eu ir? Poxa vida, perdi o papel do estacionamento. E chegou lá, quando eu achei aquele papel, eu dei tchau pro cara. Tchau, tô indo. Cheguei lá, fim das contas. Ainda tinha 2 para apresentar na minha frente. Ainda deu tempo para eu sentar, pentear o cabelo, porque nessas alturas do campeonato, né? Eu já estava assim, toda descabelada. E aí foi uma resposta de Deus na minha vida. Parece engraçado e tudo mais, né? Mas foi uma resposta de Deus. Aquele dia eu fiz, não, Deus está comigo. Ele respondeu, eu fiz igual o Gideão, ele respondeu. Né? Então quando sua mãe falar para botar o papelzinho dentro da bolsinha, você bota, tá? Ou seja, o que for.
E agora falando sério, né, a respeito do que eu estava pedindo para Deus, que eu achava impossível que fosse acontecer. Chegou, agora no último sábado, eu estava conversando com uma pessoa a respeito do problema, e a pessoa disse, não tem jeito, tal, e falei, não, tem jeito, Deus vai fazer, eu só preciso confiar e, né, largar a ansiedade, botar a minha ansiedade toda no Senhor, falar, Senhor, eu estou ansiosa, tira isso de mim, deixa eu dormir, deixa eu ficar em paz, porque eu sei que Tu és Deus na minha vida, Tu já fez tanta coisa. A minha vida é tão curta, e se eu parar para contar para vocês tudo que Deus já fez na minha vida, é uma infinidade de coisas. Deus está presente em cada detalhe. Cada detalhe da sua vida, Ele está presente. E aí, eu terminei de falar com essa pessoa, não sei como, um milagre aconteceu. É Deus. Veio, resolveu meu problema, pareceu, tipo, hã? No fim, você fica até anestesiado. O que? Deus fez isso? Eu nem acredito. Eu dormi, acordei. Eu acordei e não tenho mais esse problema. Que eu tenho orado há mais de 6 meses. É um baita problemão. Não pense, é igual uma doença. Não dá para comparar. É parecido, bem parecido. Enfim, cada um sabe a dor do seu problema, né? E não pense que o meu problema acabou. Não, eu sei que daqui a pouco aparece outro, mas Jesus falou que no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Ele está conosco, nós vamos vencer também. Se Ele estiver conosco. Então, amados, o que eu quero falar para vocês hoje são 3 coisas que eu tenho aprendido aqui sobre frustração. E como lidar com ela e como vencer ela e chegar à vitória. Nós aprendemos com o pastor Elésio que assim como Pedro, nós devemos deixar Jesus na direção do barco. Colocar Jesus no barco, mas deixar Ele conduzir. Com a pastora, semana passada, nós aprendemos que assim como Ana, nós devemos orar e clamar, ao invés de murmurar. Ao invés de ficar reclamando, a gente tem que orar e clamar ao Senhor pelo nosso milagre, pelo nosso problema para ser resolvido. E hoje, Deus falou com a gente, Deus falou comigo, Deus está falando, eu creio que está falando com você também, que nós devemos fazer como Ezequiel, profetizar. A palavra hoje para você é profetizar. Se você tem pedido para Deus uma cura, Senhor, eu profetizo que eu vou estar curado, eu vou estar curada no nome de Jesus. Senhor, eu não sei como, assim como o meu problema, eu não sabia como, mas Deus apareceu com a solução. Né? E Ele aparece com uns presentes de brinde ainda. Tem essa, nunca é como a gente pede, é melhor. Né? Algo na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento. Senhor, eu profetizo. Conta para Deus, profetiza. Eu quero que o meu esposo seja assim, que a minha esposa seja assim. Eu quero, né, se o seu casamento acabou, ou você vê que está complicado, eu quero que o meu relacionamento seja assim. Vai profetizando. Profetiza como você deseja que seja. Profetiza como você quer que aconteça o seu milagre. Vai profetizando. Senhor, eu quero isso, eu quero, né, paz na minha família, eu quero isso. O que você tem pedido para Deus? Sua área financeira, Senhor, me ajuda. Deus vai fazer na sua vida. Se você crer, você tem que crer. Às vezes a gente até dá uma esmurecida, mas eu tenho certeza que Deus vai mandar alguém para levantar a sua fé. Então, por isso, fique firme, não deixe de vir aos cultos. Por quê? Mas eu falo com Deus em casa, mas aqui Deus vai usar alguém para falar com você. Às vezes a palavra não está muito direcionada para você, mas o irmão vai chegar e vai falar algo para você. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Amém? Eu quero convidar vocês, né, se levantar para a gente orar. Convidar vocês para orarem e pedirem ao Senhor pelo seu milagre, pela sua vitória, pelo que você tem pedido para o Senhor, para as coisas que você tem desejado, pelo que você tem sofrido. Deus é o mesmo, Ele continua fazendo. Eu dei aqui o meu testemunho para vocês saberem. Não, Deus não fez só na vida de Ezequiel, na vida de Israel, porque Ele, né, queria libertar o povo que estava exilado. Então Ele levantou o exército.
Ele deu vida, o exército estava morto, eles estavam mortos. Eles reviveram, eles ressuscitaram. Deus tem experiência nisso. Ele é expert nisso. Ele já ressuscitou Jesus. E ele promete, Jesus promete que vai levar a todos nós que cremos nele de todo o coração, que obedecemos a sua palavra. Então que você possa vir aqui hoje, aqui à frente, saia do seu lugar, vem aqui na frente, orar ao Senhor, profetizar. Não liga porque o irmão está do lado, não liga. É você e Deus. É você e Deus. Fecha os seus olhos, se concentra no Senhor. Imagina que você está ali, aos pés do Senhor, aos pés de Jesus, pedindo e profetizando. Senhor, eu creio que isso vai acontecer na minha vida. Eu creio que vai ter salvação em toda a minha casa. Eu creio que eu vou ter a minha cura. Crer sem duvidar. Se você pudesse sentir Deus ao seu lado, Deus à sua frente, em toda a sua soberania, com todo o seu poder, eu tenho certeza que você não ia duvidar. E Deus está aqui. Deus está aqui falando conosco hoje. Então creia. Vá conversando com o Senhor, vai pedindo, se concentra, vai chamando a presença do Espírito Santo. Vai conversando com Deus e profetizando na sua vida.